Olá pessoal, tudo bem? Você já imaginou se transformar no administrador do Windows meramente espetando um drive no computador? Bom, tem uma falha de segurança que apareceu recentemente causa justamente esse comportamento no sistema operacional. Antes de prosseguir, queria me apresentar, eu sou o Renato Boiú da Veolink. Esse aqui é o CT Cybersecurity todos os sábados, às 9 da manhã, aqui no canal do CT. Se você ainda não está inscrito aí no canal, se inscreva, tem muita informação interessante, assista os vídeos, dê o seu like, faça os seus comentários. Obrigado a todos aí pelas críticas, sugestões, comentários que vocês têm deixado. Vamos em frente. Então é assim, recentemente apareceu uma falha de segurança. Primeiro foi divulgada aí no Twitter, rapidamente ela gerou um certo ruído nas redes sociais e nos grupos dos fóruns de interessados em cibersegurança. E a característica desse problema é essa. Ao colocar um mouse, especificamente eles mencionaram o fabricante Razer, mas depois se percebeu que não é só esse caso, né, não é só esse fabricante, o problema é um pouco mais abrangente do que somente isso. Ao colocar um mouse dentro do computador, existe uma brecha em que é possível que um invasor mal intencionado faça o que a gente chama de escalação de privilégios. A gente já falou aqui no programa sobre isso. Então, alguém que é um usuário normal, não administrador, ganha privilégio administrativo explorando uma falha de segurança que acontece quando o mouse conectado à porta USB do computador pela primeira vez. Então eu vou mostrar para vocês e eu achei bem interessante esse caso. Esse aqui é o post então que foi feito, né? Esse site aqui é bem famoso na área da computação, Bleeping Computer. E aí ele está falando desses mouses da Razer. Então a linha da Razer, os componentes da Razer são periféricos, são computadores, né? Principalmente para gamer, então são equipamentos bem poderosos. E o caso em questão tem a ver com um mouse ou teclado deles que ao espetar eles instalam um software adicional. Então foi feito, depois que esse pesquisador de cibersegurança, que tem esse handle aqui no Twitter, percebeu isso, ele imediatamente avisou o fabricante, né, a Razer, explicou, olha, quando eu espeto o drive acontece tal coisa, já vou mostrar para vocês, e aí eu consigo elevar o meu privilégio, eu de usuário como um vírus superadministrador da máquina, sem precisar me autenticar, sem nenhuma autenticação extra, então realmente é um furo de segurança sério, né? Aí ele avisou isso para esse fabricante, Razer avisou para a Microsoft, e curiosamente depois de um tempo a Razer entrou em contato com ele, falou legal, obrigado pelo seu aviso e inclusive fez um pagamento para ele, né, um prêmio por descobrir e avisar dessa falha de segurança para eles corrigirem. Então, infelizmente, como eu vou mostrar para vocês, é uma falha de segurança um pouco mais abrangente, não afeta simplesmente o Razer, e pode ser explorado com outros dispositivos de outros fabricantes. Então, qual que é a ideia? Se você, quando você instala um componente novo no Windows, é normal ele se conectar, sugerindo conectar no Windows Update e instalar os drivers. Até aí nenhum problema. O grande problema é quando ele vai, além de instalar os drivers, executar um software, um programa adicional do fabricante. E no caso, o exemplo que ele dá é que esse fabricante ele tem um software chamado Razer Installer. Então é um auxiliar para a instalação do driver. Esse software é executado com privilégio de sistema, ou seja, privilégio de administrador da máquina. E durante os passos da instalação, ele abre um painel, abre um diálogo para escolher onde você quer instalar esse software. E aí que está um problema. Se você usar nesse momento, se um usuário mal intencionado usar nesse momento Shift e o botão direito do mouse, ele consegue mandar o Windows abrir um PowerShell, que é a linha de comandos vitaminada, vamos dizer assim, do Windows. E aí nessa linha de comando ele está com privilégio administrativo completo. Então aí ele pode fazer o que quiser, deitar e rolar. Então é muito fácil de explorar. É lógico, você tem que ter acesso físico ao computador, e aí a gente volta àquele tema que é recorrente aqui no programa, que é o acesso, a segurança física, a segurança virtual, segurança de procedimento, tá tudo muito relacionado hoje. Então se eu tenho um acesso físico a um computador, mesmo que esteja logado com um usuário limitado, o fato de eu ter esse acesso físico já é um risco potencial de segurança. Então aqui ele deu um exemplo nesse post, né? Ele abriu um prompt de comandos, e aí ele fez a verificação que o comando dele,
a autenticação dele, né, as credenciais dele estão elevadas. Ele está como administrador sem ter feito nenhuma autenticação extra. Esse post aqui está bem detalhadinho, explicando certinho como é que ele fez, como é que foi feito, como é que ele descobriu o problema, né, como que ele relatou. Fez o vídeo explicando, e aí o pessoal da Razer falou, a gente vai consertar o mais rápido possível isso, alterando o nosso software, vamos notificar a Microsoft, e logo em seguida esse assunto se propagou no Twitter, e aí já outros pesquisadores, outros usuários falaram assim, olha, não é só no Razer não, tá? Tô dando um exemplo aqui de escalação de privilégio usando SteelSeries, outro fabricante, outro software que também tem a mesma característica, tem o mesmo problema para ser explorado da mesma forma. O que é interessante aqui é que esse software, o driver, o software da Razer, etc., foi assinado pela Microsoft. E aí isso leva a um problema que teve um caso que teve no passado, que foi a Microsoft assinando, ou seja, colocando como confiável um software que foi descoberto como tendo dentro malware. Então, um pesquisador de cibersegurança percebeu que o computador dele estava se comunicando com uns endereços IP meio estranhos. Ele falou, por que está tendo esse tipo de comunicação? E aí, quando ele foi verificar, era um componente que era parte de um conjunto de drivers de mouse, headphone, esse tipo de coisa para jogador. E aí, ao verificar, ué, mas peraí, como é que foi instalado isso no meu computador? Ele descobriu que o rootkit, né, esse vírus, não é bem um vírus, mas esse software mal intencionado foi instalado porque ele tinha uma assinatura da Microsoft dizendo que era um software confiável. Então, a gente juntando aí as peças, você percebe que ao utilizar um software de terceiros, que não é necessariamente da Microsoft, ele pode estar acionado pela Microsoft como sendo confiável. Infelizmente, teve pelo menos um caso em que o mecanismo automatizado de confiabilidade da Microsoft falhou e deixou que um vírus mal intencionado fosse distribuído como sendo confiável. Naquele caso, não teve uma exploração dessa vulnerabilidade de uma forma muito ampla, mas é questão de tempo para ter um caso de tipo se as medidas adequadas não forem feitas. Por enquanto fica sempre aquele aviso, né, que a gente faz aqui direto, cuidado com o que você instala, mantenha o antivírus atualizado, faça backups, só confie em fontes originais, se bem que nesse caso não ajuda muito, e evite usar privilégio administrativo desnecessariamente. Bom, esse era o assunto de hoje, espero que tenham gostado. Críticas, sugestões, comentários, só mandar aí no Google. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.